dar certo. Pensa que o passado vai estar sempre perto. Neto, não dá pra acompanhar, não. É gente demais. Também falando no nome do povo ao vivo, né? É gente demais. Assim. Dos Estados Unidos. Tem 2 comandantes dos Estados Unidos me ouvindo. Que é Aristóteles, conheceu Aristóteles? De Mimosa, de Oswaldo, não. Aristóteles é filho de Oswaldo, neto seu louro. Yeah. Houston e Texas. Tô aqui no Texas, me ouvindo. Eu tava ouvindo. Tu viu? Você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Qual o número da rádio? Só pra... Arco Verde FM 104,9. Tem uma caneta, um papel, cadê o seu? Tem. Ah, tá, Ô Zé, olha. Zé. Eita. Vou dar uma caneta aí. Deixa eu ver se eu dou uma aqui. Eu sinto que você está querendo me dizer que vai me abandonar. E apesar de toda essa dor que estou sentindo, não posso impedir. Se você quer a liberdade e o direito de viver a sua vida, não me importo, tudo bem. Seja feliz com outro alguém, minha querida. Só espero que você de vez em quando me escreva algumas linhas falando de você, mas não espere receber notícias minhas. Você sabe como eu sou e me conhece como a palma da sua mão. Só lhe peço que se cuide, agora vá, que eu fico com a minha solidão. Mas em caso de emergência, me procure, me procure. Só em caso de emergência, É isso aí, caso de emergência, Vanderlei Cardoso. Aí Vanderlei Cardoso esteve para suicidar. Quem não sabe, né? A fama, um cara bonitão, famoso, muito dinheiro, muita mulher bonita, sucesso. Se não tiver cabeça, cara. E depois, ele não sei, né? Ainda não morreu ainda, Vanderlei Cardoso, mas quis a fama, o dinheiro, né? E justamente daqui a pouquinho a gente vai falar sobre violência, né? E o feminicídio no Brasil. A doutora Vanessa já se encontra aqui. Ela está se organizando, eu também me organizando, né? E vamos fazer uma entrevista informativa. É a moda no Brasil hoje, é a violência contra a mulher. É um negócio fora de série, é uma coisa fora de série. Os caras são covardes, matam as mulheres, né? Depois tira a própria vida, tirou 2 vidas e deixou 2 vidas. O caso de João Pessoa, de Boa Vista, um casal, né? 8 anos, tinha 8 anos, um menino 8 anos e o outro 17 anos, e o cara, pelo amor de Deus, acabou, arrasou a vida, ele matou 4, né? Mas aí eu não vou adiantar não, que a doutora Vanessa vai falar com isso, sobre isso, o feminicídio no Brasil. Me procure, só em caso de emergência. É isso aí, são 11 horas e 30 minutos. A partir de agora, eu vou ficando por aqui com o programa passado, uma parada trazendo sucessos. Domingo a gente volta com mais um programa e já está aqui a doutora Vanessa. Eu vou fazer a abertura do programa e a gente vai começar. O tema do programa hoje é o feminicídio no Brasil. Um abraço aí para Vandilma, Lucena, Caetano,
mas muita gente aqui, né, que não dá nem para acompanhar. Então, vocês vão ficar ouvindo aqui através do Rádio Net, outros no rádio normal e outro na internet, e outro no Facebook, na live. Raimundo Alves Gomes, o meu, Raimundo Alves Gomes. Mas também tem o nosso grande amigo Zé Neto, Zé Neto Gouveia, né, Zé? É. Zé Neto Gouveia. Se você quer ouvir e ver a entrevista com a doutora Vanessa, juíza de direito, e entre no Facebook, no live, Zé Neto Gouveia. Então, até domingo com o programa Bruxinha Entrevista. Domingo a gente volta com mais um programa. O passado é uma parada. Zé, tá o que, né, Zé? Tá. Um abraço aí para Artéfio Gomes Ramalho. Zé, Artéfio, dá um abraço aí para seu pai e sua mãe. Diga a eles que não esqueçam, condado não venha, né? Artevaldo e Fia. É o caso de João Zé Cândido. Morreu um amigo meu, um vizinho meu aqui, João Zé Cândido. Foi embora, nunca voltou. Filho Sim, aquele cabelo é o mais velho, né? Eu sou da minha idade, contemporâneo da minha idade. Morreu, nunca veio a família, os amigos, o pai, a mãe, os amigos, a terra. Na verdade, ninguém hoje vive, ele pode ter um caminhão de dinheiro. Manda um alô para João Pinto e Dona Maria no sítio Borges. Alô, Vandilma, Luciana Caetano. Manda um alô para João Pinto. Alô, João Pinto e Dona Maria no sítio Borges. Um abraço. Doutora, eu vou só. Aí eu digo para a senhora, sai do bom dia da rádio, aí vai bom dia aí, viu? Você acredita? Não precisa não. Aí se você quiser, alguém estiver me ouvindo, aí tu passa para mim ler também. São 11 horas e 34 minutos, como eu anunciei. A partir de agora, o programa Bruxinha Entrevista, e eu irei entrevistar a doutora Vanessa Moura, juíza de direito, e a gente combinou. O tema é o feminicídio do Brasil. Bom dia, doutora Vanessa. Bom dia, Bruxinha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Arco Verde FM. Para nós, inicialmente, é um prazer podermos discutir um tema tão relevante, seja na seara social, seja na seara jurídico-criminal, e diante de situações tão corriqueiras que nós nos deparamos, tanto nos fóruns como no dia a dia da sociedade como um todo. Então, estamos aqui para fazermos alguns esclarecimentos e também, logicamente, responder alguma dúvida ou algum questionamento que, porventura, vierem a serem levantados ao longo da nossa conversa. Realmente, esse caso, doutora, a gente poderia até falar outros pontos também, mas esse aqui é o ponto mais importante em termos de violência. Doutora, mas, na verdade, o que é o feminicídio? E já existe uma lei específica para punir, para tratar esse crime? Sim, o feminicídio, vamos lá. O feminicídio vem a ser os homicídios praticados contra mulheres por razões de serem do sexo feminino. Então, são situações em que o crime é perpetrado por envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, nesse caso, a vítima tem que ser necessariamente uma mulher e
o motivo, a razão do crime tem que ser essa condição de mulher, um crime motivado por gênero. Então, não é qualquer crime que a vítima seja mulher que nós estaremos diante de um feminicídio. O feminicídio ele tem por principal razão essa questão de misoginia, de tratar a mulher com menosprezo, de praticar o crime simplesmente pela condição dela ser mulher. E hoje nós já temos, sim, o tipo penal específico de feminicídio, né? Então, há uma relevância na questão da alteração do Código Penal que tratou do feminicídio no ano de 2018, porque até então os homicídios que tinham como vítima mulheres, eles eram enquadrados no artigo 121 do Código Penal e tinham aquelas penalidades como qualquer outro crime de homicídio, tendo como vítima homem ou mulher, independe disso. Então, a pena, nós temos o crime de homicídio simples, a pena, ela tem a pena mínima de 6 anos, de 6 a 20 anos, né? Mínima de 6 e máxima de 20. Quando foi introduzido em 2018 o feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro, nós passamos aí a ter uma pena mínima de 12 anos e a pena máxima de 30. Então, veja que o legislador ele tratou com um olhar diferente a questão de crimes praticados contra mulheres envolvendo questão de gênero. E isso, você pode me perguntar, mas por quê? Né? Por que o legislador tratou diferente se o crime for praticado contra um homem ou contra uma mulher, que não haja essa questão de gênero envolvendo? Aí eu lhe respondo, em razão do próprio histórico que nós temos no Brasil, de crimes de violência praticada no âmbito familiar e doméstico. Então, o mapa da violência está aí para nos alertar e nos trazer embasamento para isso. Então, a legislação brasileira, o Congresso Nacional, que é quem é o responsável pela legislação, sobretudo a legislação criminal, haja vista que legislar sobre matéria criminal é competência exclusiva do Congresso Nacional, nenhuma assembleia de estados ou mesmo câmaras municipais podem legislar em matéria criminal. Isso é fato. Então, o Congresso Nacional, ele só vem a modificar o Código Penal, a legislação penal brasileira, quando nós temos aí um histórico ou, como diz popularmente, vou tentar falar de uma forma mais clara possível para que nós possamos ser compreendidos. O Congresso só vem a tratar quando ele é pressionado, é o que nos mostra, né? Então, quando tem situação de repercussão, a lei, e inclusive as leis elas são mais nominadas. A Lei Maria da Penha, a Lei Daniela Pérez, né, também conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos. Quando há um histórico, quando há uma situação de repercussão, é que o Congresso vai acordar e disciplinar pontualmente aquela situação. Então, o crime de feminicídio foi introduzido em 2018 e passou a punir mais severamente aqueles agressores que praticam esses crimes contra mulheres em razão do nosso histórico de violência que nós vivemos e vivenciamos, percebemos ao longo do tempo. São 11 horas e 39 minutos, né? O cara disse, Pruxinha, apresente a doutora, né? Filha de Maria, João Hermínio, ele é colono, está em São Paulo. Aqui é Vanessa, ela é filha, se ela quiser, doutora, diga que se apresente. Certo. Como é o nome dele? Laércio Nascimento, filho de seu João Hermínio de São Paulo. Não vou dar minha biografia, não. De forma bem básica, eu me chamo Vanessa, né? Sou aqui da terrinha, como diz a história. Sou filha de Som, eu acho que todo mundo conhece. Eu não sou muito conhecida, não, mas meu pai. E filha de Lúcia. Então, sou daqui de Condado, minhas raízes estão fincadas na terrinha, na terra do Arco Verde. E, vez ou outra, nós estamos aqui como, digamos, entre aspas, como autoridade, né? Porque eu quando venho a Condado, eu prefiro vir como filha de Lúcia, como filha de Som. Exatamente. Mas, vez ou outra, a gente vem tratar de questões dessa monta, né? Já vi outras vezes, inclusive, já tive a oportunidade, faz um tempinho, de vir ao colégio, na época era o José Queiroga, né? Fui convidada para falar justamente da Lei Maria da Penha. Foi um encontro muito bom, acho que não lembro qual foi o momento, se foi de das mães ou algum encontro que teve. Sei que era o público-alvo tinha mais
mulheres. Então, nós tratamos justamente da Lei Maria da Penha. E hoje estou vindo aqui à rádio O tratar feminicídio. do feminicídio. Nael Gomes, aqui de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Primeira vez que interajo, mando um abraço aí para o povo do Sítio Borges. Eu ia todos os anos no novenário. Você ia, venha, meu filho. Vai ter uma festa grande, festa dos filhos ausentes, né? Inclusive a doutora vai ser homenageada. A senhora será homenageada. Um mérito, né? A senhora, tem muita gente, né? Virão outras festas e outras pessoas serão homenageadas, né? E a senhora será homenageada. Depois a gente fala, no finalzinho a gente fala sobre isso. Doutora, só uma pequena diferença ou grande diferença entre a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio? Só para o pessoal não confundir. Vamos lá. Isso aí, independente de você perguntar, eu já ia esclarecer. Eu não colocaria diferença, né? Porque são complementos. Complementos. Né? Não existe diferença entre Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Né? Existe um complemento. A Lei Maria da Penha, primeiro, a Lei Maria da Penha ela é de 2006. Né? É uma lei de 2006. Pelo nome, a gente já puxa um histórico. Porque Lei Maria da Penha. E aqui eu peço licença para explicar de forma mais clara e objetiva possível, sem o juridiquês, né? Como diz. A Lei Maria da Penha ela é uma lei de 2006, a Lei 11.340. Ela tem esse nome por quê? Porque ela foi muito emblemática em relação ao caso da farmacêutica cearense Maria da Penha Fernandes. Maria da Penha, ela sofreu graves violências domésticas pelo seu companheiro durante 23 anos. Então, inicialmente, Maria da Penha, ela teve, em 83, salvo engano, ela foi agredida pelo seu marido com disparo de arma de fogo. Ocasião em que Maria da Penha ela ficou, inclusive, paraplégica. Maria da Penha, naquela época, ela não denunciou o caso. Posteriormente, Maria da Penha foi novamente vítima de uma agressão mais grave. Isso aí ela noticia na biografia dela que ela foi submetida a inúmeras violências. Inúmeros tipos de violência. Depois dessa cadeira de roda? Depois da cadeira de roda. Depois dela ter permanecido em cadeira de roda, esse agressor, e ela não houve a denúncia nesse caso, ela foi novamente, o marido, o companheiro, sei lá o que a gente pode chamar isso, ele tentou matá-la eletrocutada numa banheira. Nesse caso aí, ela denunciou o caso. Esse caso passou 19 anos até ele ser punido. Até se chegar a uma conclusão em relação a esse caso. Uma punição, ele ter cumprido pena. E o caso ter chegado às Nações Unidas, aos órgãos internacionais de direitos humanos, quando o Brasil, então, acordou diante desse caso. Então, em 2006, o Congresso, como eu falei inicialmente, né, uma coisa vai puxando a outra. O Congresso, ele legisla porque tem uma situação de repercussão, ou quando ele é instigado, né, notificado pela organização internacional. Então, nesse caso, veio toda uma pressão popular e também, logicamente, os órgãos de direitos humanos internacionais exigindo que o Brasil tomasse providência diante dessas situações mais gravosas. Então, em 2006, nós tivemos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi uma lei que foi introduzida na seara jurídica para trazer mecanismos que coíbam, né, e previnam práticas de violência contra a mulher. Essa violência no âmbito doméstico e familiar. É uma lei, segundo a ONU, ela está entre as 3 melhores leis do mundo. Então, ela é uma lei muito completa, muito embora a gente ainda careça de implementação em relação a algumas políticas públicas. Nós sabemos que no Brasil tem muita política pública formalizada na Constituição e em leis esparsas, leis infraconstitucionais. Mas, na prática, a aplicabilidade dessas leis fica um pouco comprometida por falta de política pública. Mas está lá no papel. Muita política pública voltada à proteção, à tutela dos direitos humanos inerente à condição de mulher. Então, sempre que eu mencionar aqui Maria da Penha, a violência tem que estar no âmbito doméstico e familiar. Porque, poxa, veja bem, no nosso dia a dia, eu já fui, inclusive, juíza titular de vara de violência doméstica,
aqui na cidade de Patos. Hoje eu sou juíza titular de vara de fazenda pública. É uma área que é voltada no direito público, que eu sempre gostei, me identifiquei e estou muito satisfeita nessa área, mas a gente acaba nos deparando com casos de áreas inúmeras, porque estamos sempre em outras comarcas substituindo, cobrindo férias de colegas, enfim. Então, vamos para o que seria essa violência praticada no âmbito doméstico familiar. Então, a própria lei, ela diz, ela esmiuça, ela esclarece. Então, para se considerar uma violência do âmbito familiar e doméstico, o que seria o âmbito familiar? Seria uma comunidade de indivíduos, né, que são aparentados, que são parentes ou aparentados ou se consideram aparentados por laços naturais, que são os laços consanguíneos, ou por afinidade. Então, a violência acontecida naquele ambiente, ela pode ser considerada violência doméstica e familiar. E a violência doméstica, o que seria a unidade doméstica? A unidade de convívio permanente entre pessoas, né, que também são vinculadas por laços permanentes, consanguíneos ou não. Então, nós temos duas situações. A violência familiar, que corresponde à comunidade de indivíduos. E a violência doméstica é o espaço, o ambiente. Ou seja, aquela casa onde vive a mãe, a mulher, o esposo. Às vezes vive uma sogra lá dentro, às vezes vive também uma cunhada. Então, ali é o espaço de convivência daquela família, né? E tem também a violência familiar, que não está circundada a um espaço físico, mas a comunidade de indivíduos. E nós temos também, considerando violência doméstica, aquelas relações íntimas de afeto, quando o agressor tenha convivido ou ainda convive com a vítima. E aqui eu cito o caso do namoro, né? O namorado com a namorada. Então, a Lei Maria da Penha, ela disciplina inúmeras políticas públicas, disciplina inúmeras situações envolvendo a proteção e as medidas que devem ser tomadas diante de uma situação que envolve esse tipo de violência. Muitas vezes chega para a gente pedido de medida protetiva, que eu acho que todo mundo hoje conhece, de situações que são indeferidas, porque não se configura como violência doméstica e familiar. Muitas vezes são questões cíveis. Há um desentendimento entre o marido e a mulher, e a mulher pede a medida protetiva porque o marido saiu de casa, ou então ela saiu de casa, e precisa ter uma casa para partilhar, ter os bens para partilhar. Então, a gente encaminha para a vara de família. Então, não é caso de medida protetiva. A princípio, né? Laércio Nascimento. Laércio Nascimento está perguntando se pode fazer uma pergunta. Qual a pergunta que você quer? Escreva aí sobre esse tema. O tema é o feminicídio no Brasil, Laércio. Se você quiser fazer uma pergunta, escreva aí, aí eu leio, a doutora responde. Pode fazer pergunta. Agora sim, as perguntas elas não podem ser feitas em casos pessoais. Minha vizinha, a gente tem que tratar aqui em casos hipotéticos. Eu, como magistrada, tenho algumas prerrogativas e tenho algumas restrições. Porque nós não podemos falar de casos específicos. Pessoal aqui. De casos específicos que não forem julgados. Porque eu conheço o caso da minha vizinha que o marido agrediu, chamou a polícia, está lá tramitando na vara de Patos, ou então na vara de Pombal, na comarca de Malta. Exatamente. Então, esse tipo a gente pode tratar uma situação hipotética. Será que é possível acontecer? Quais são as medidas protetivas que a justiça disponibiliza para uma vítima de violência doméstica? Então, são situações hipotéticas e que cabem em qualquer situação. Às vezes é uma dúvida do vizinho também, é uma dúvida de outra pessoa, que possa se enquadrar em inúmeras outras situações. Exatamente. Cosme José, lá do Alto Pruxa, manda um alô aí para Flávia Gomes, Aline Everton e Valério, lá do bairro do Alto. Programa Pruxa Entrevista, estamos conversando com a doutora. A entrevista nossa é justamente uma entrevista informativa. Não dá para atender. Não dá para atender não, que eu estou fazendo no Facebook ao vivo. Programa Pruxa Entrevista, entrevistando a doutora Vanessa, e o objetivo é a gente levar a informação, a rádio levar a informação com a experiência, com a experiência da doutora Vanessa, que tem uma larga experiência, e veio explicar justamente um fato que está mais prejudicando, mais maltratando, mais humilhando, mais
a mulher está sendo vítima da própria família, que é o feminicídio do Brasil. Doutora Vanessa, com a implantação tanto da Lei Maria da Penha com a Lei de Feminicídio, tem reduzido esses índices? Pronto. Vamos lá. A questão não é nem de redução, porque assim, há uma situação que reduz sim, porém, desde que a Lei Maria da Penha foi introduzida em 2016, nós vimos inicialmente um crescimento. Mas por quê? Puxa, porque as vítimas começaram a denunciar. Então, muitas vezes, e ainda hoje, eu não diria nem muito predomina, mas predomina durante muito tempo aquele velho ditado: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje não é bem assim. Então, se no seu vizinho, você está vendo que tem bebeu, passou o dia bebendo, chegou em casa, bateu na mulher, aquela confusão ali, os vizinhos ficavam todos do lado de fora, mas ninguém... ficava aquela história, não podia meter a colher na conversa de marido e mulher. Hoje não é bem assim. Qualquer pessoa que ligava comunicando uma situação de violência doméstica familiar, a polícia simplesmente chega, vai apurar o que aconteceu, conduz todo mundo para a delegacia para ser ouvido e eventualmente, se a vítima, se ocorreu ali uma lesão, a vítima é encaminhada para fins de realizar o exame de corpo de delito e os procedimentos policiais. Puxa, isso aqui é um tema tão abrangente que cada vez que eu vou fazer uma resposta, venho me trazendo outra. Porque, por exemplo, quando você me perguntou a diferença da Lei Maria da Penha e da lei do feminicídio, eu nem terminei de chegar. Mas pode concluir, eu estou concluindo. Porque, se você ver, não há diferença. A Lei Maria da Penha, ela trouxe inúmeras meios de proteção para a vítima, mas faltou a questão do homicídio. Então, foi preciso, porque a Lei Maria da Penha é uma lei específica, uma lei 13.340, que trata só sobre os procedimentos policiais, os procedimentos de medidas protetivas e de políticas públicas que venham estar em proteção à mulher, vítima desse tipo de violência. A lei do feminicídio, no entanto, ele veio modificar o Código Penal para que as penas sejam mais severas, quando nós temos uma situação em que a vítima do homicídio, ela é uma mulher e o motivo do homicídio foi questões relacionadas a gênero. Então, não há diferença. Na verdade, é uma complementação dessas leis. Aí, vamos lá. A violência, ela acontece no ambiente familiar, um grupo de pessoas, ela acontece no ambiente físico, na residência, ou numa relação de afeto, uma relação íntima de afeto. Quem pode ser vítima? Só mulher. Né? Quem pode ser vítima? Só mulher. E agressor, doutora? Qualquer pessoa pode ser agressor, tem que ser necessariamente um homem? Não, qualquer pessoa. Então, o homem pode ser o companheiro, né, o marido, o namorado, a cunhada, a sogra, o sogro, podem ser agressores. Entra aí como agressores. Feminicídio, no feminicídio. No caso, no feminicídio. O chamado réu, o agressor. Sim. O agressor pode ser qualquer pessoa. Mas a vítima só mulher. Tem mulher que bate em homem. Sim, tem. Só que, estatisticamente falando, nós temos 1000 mulheres que apanham para uma que bate. Que bate. Mais ou menos isso, né? Então, se o homem foi vítima de uma agressão por parte da esposa, ele vai ser tratado no Código Penal, seja por um homicídio, seja uma lesão corporal, seja uma calúnia, crime contra a honra, enfim. Então, nessas situações, que é bom a gente ponderar, né, quem pode ser vítima e quem pode ser agressor. Vítima só mulher e agressor qualquer pessoa, né, desde que haja o contexto de violência familiar e doméstica contra a mulher. São 11 horas e 55 minutos, programa Bruxinha, entrevista todos os domingos aqui a partir das 11h30. A gente sempre escolhe uma pessoa, um tema, e o tema muito importante hoje é o feminicídio do Brasil. E a Paraíba não fica atrás. Doutora, o Brasil, segundo as estatísticas, é o 5º maior país em número de homicídio no mundo. No mundo, viu, doutora? Exato. No mundo. O mapa da violência está aí. Entendeu? Será que... qual será o primeiro passo, ou já foi dado o passo? Evidentemente que já, né? Sim. Para reduzir, foi justamente essa complementar? Sim, olha, veja bem. Quando a Lei Maria da Penha foi instituída, nós verificamos um aumento. Por quê? Porque as vítimas passaram
a denunciar. O caso estava embutido. Embutido. E as vítimas começaram a denunciar. Porque o que acontecia antigamente? Antes da Lei Maria da Penha, as vítimas denunciavam e chegavam no... Qual a legislação aplicada antes da Lei Maria da Penha? Que eu digo que é uma lei marco, é uma lei divisória, é um marco de divisão. Antes Maria da Penha, depois de Maria da Penha. Então, acontecia o quê? Às vezes era uma lesão leve. Lesão leve é a competência para fins de julgar e processamento vai para o juizado especial criminal, cuja competência ele restringe a crimes de menor potencial ofensivo, e chegava na audiência, havia uma transação penal, o Ministério Público oferecia ou prestação de serviço à comunidade, ou pagamento de alguma pena pecuniária, e resolvia-se o caso, né? Então, hoje, com a Lei Maria da Penha, vedou-se, proíbe-se o processamento perante o juizado criminal, proíbe-se a aplicação de penas como cestas básicas ou até mesmo os institutos da lei dos juizados especiais criminais. Então, hoje não mais tem essa aplicação de penas de cesta básica. Então, as vítimas passaram a se sentir mais seguras porque o seu agressor não ia pagar uma prestação de serviço à comunidade de 3 meses ou uma cesta básica e se livraria, digamos assim, entre aspas, do processo, né? Então, hoje, não, com essa nova sistemática, as penalidades são feitas no detenção, reclusão, regime aberto, fechado, semiaberto, conforme o Código Penal. Então isso aí a gente já viu que as vítimas passaram a ter mais coragem, passaram a existir as delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Então, cresceu, houve um crescimento. Hoje a gente já está vendo uma diminuição, e sobretudo depois da lei do feminicídio. Por quê? Porque a lei do feminicídio hoje, a pena mínima para o agressor, para o homicida de mulheres sob o manto do feminicídio, a pena mínima de 12 anos e máximo de 30 anos. E aí a gente tem um agravante, né? Não é nem agravante, o termo técnico não é agravante, nós temos o aumento de pena. Se essa vítima estiver grávida, se essa vítima estiver no estado puerperal, ou seja, 3 meses após a gestação, se essa vítima for maior de 60 anos, se essa vítima for menor de 14 anos, se essa vítima, mulher, for deficiente, então nós temos aí um aumento de pena de 1/3 à metade. Então essa pena vai dar um salto gigantesco. Quantas vezes a gente não escuta no noticiário, infelizmente, que o marido, o companheiro, enfim, o cunhado matou a vítima grávida. Estava grávida de 6 meses, estava grávida, enfim. Então o legislador ainda atentou-se para essa situação e aumentou a pena aí, de 1/3 até a metade, que vai levar uma pena aí lá para a estratosfera. São 11h59. Programa Bruxinha Entrevista, estamos conversando com a doutora Vanessa Moura, juíza de Direito, e a gente escolheu esse tema tão relevante hoje no Brasil. Você viu a pesquisa no mundo, em cima de 200 e poucos países, o Brasil é o quinto. É o quinto, né, doutora? É o quinto. Dia das Mães a gente vai fazer mais de 15 anos de festa, né? Dia das Mães, mais de 15 anos de festa a gente vai fazer Dia das Mães. E no Alto Posto Agagedor em Malta, Reginaldo está avisando e convidando os amigos que irá ter sorteio de prêmios. E responder. Às 11 horas com Alfredo Seresteiro, e a partir das 2 horas com Tarraxa Vandeirão. Alto Posto Agagedor, o empreendimento do nosso amigo Reginaldo do Posto. E aqui eu mando um abraço para ele está nos escutando. É muita gente, eu peço desculpa às pessoas que estão nos escutando. Tanto eu estou com live aqui, a live também, Raimundo Alves Gomes, mas não dá para me atender, que é muita gente. E Zé Neto também está. Eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Zé Neto também está transmitindo através da live, né? Laércio fez uma pergunta que a gente... Eu vou tentar, eu tô aqui com o celular. Laércio, né? Laércio, eu tô vendo se eu consigo compreender o que ele está perguntando. Vamos lá. Doutora, será que os homens agressivos e por falta de estruturas educativas, com a mudança do nome da lei e a mudança do tipo por crimes como feminicídio, bem, eu acredito que ele está perguntando aqui algo em relação ao tipo do agressor, se é aquele agressor que tenha menos instrução, por falta ele colocou aqui por falta de estrutura, e esse nome, Lei Maria da Penha, porque muitas vezes a gente escuta até, por que não tem uma lei João da Penha? Eu acredito
que seja isso. É mais ou menos Tá isso. perguntando. Então vamos lá. Primeira Lei Maria da Penha, ela é como eu disse, ela tem uma história, né? Então ela foi uma lei que saiu do papel dos projetos em razão desse caso específico de Maria da Penha, como no caso também da lei Daniela Pérez, que é a lei dos crimes hediondos, que foi justamente daquele acontecido lá nos anos 90, o assassinato da filha da escritora da Rede Globo, enfim. Então, assim, pegou o nome, né? E foi uma lei que pegou no Brasil. A Lei Maria da Penha Pegou. é uma lei que, inclusive, puxa, eu estava vendo alguns dados, na última pesquisa que foi feita sobre a Lei Maria da Penha, 98% dos entrevistados conheciam a Lei Maria da Penha, já tinha ouvido falar. Eu não digo conhecida a fundo, teoricamente. Mas sabia que existia. Mas saber que já ouviu falar da Lei Exatamente, Maria é da Penha. alguma coisa. Isso é sabia. muito importante. É Isso quer dizer importante. que a lei pegou. Porque tem muitas Pegou. leis no Brasil que elas estão no papel, mas elas não pegam. Elas não pegam, não tem... a população, como diz, entra em descrédito. Né? E a Lei Maria da Penha é uma lei que pegou. Então, infelizmente, mudar o nome da lei para Lei 11 é mais fácil para a população, seja lá da periferia, seja lá do centro, seja lá dos bairros nobres. Conheço Maria da Penha do quê? A Lei 13.340 de 2006. Né? A Lei do Feminicídio, a Lei 13.104 de 2015. Então, assim, não dá pra gente fazer exigir que a população conheça o número da lei. Então é mais fácil você dizer a lei dos crimes hediondos, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, do que nominar. Até mesmo para nós que somos operadores do direito, confundimos os nomes das leis, porque é impossível, é humanamente impossível você saber o número de 13 mil leis federais, foram as legislações municipais e legislações estaduais. Então, mudar o nome da lei é complicado. E para neutralizar esse nome Maria da Penha, para não causar estigma, é complicado. E em relação à falta de estrutura, aliás, de educação, a violência doméstica ela não tá escolhendo classe, não. Ela acontece na classe A, B, C, D, enfim. Ela está na classe alta, na classe baixa, na classe média. Acontece. Só que, na prática nós vemos situações de maior denúncia naquelas comunidades mais desprestigiadas. Né? Muitas vezes, não é que não existam médicas vítimas de violência doméstica, não é que não existam advogados, contadoras, né, juízas, médicos, enfim, existem sim vítimas de violência doméstica e familiar. Só que muitas vezes não denunciam por questões de conveniência ou porque ele resolveu na conversa depois, enfim. Isso aí é uma questão que cada um sabe o que é melhor para si. Mas que a violência doméstica familiar já está comprovado por pesquisas, ela existe. Em todas as classes sociais existe. Então não é porque o agressor ele tem um grau de escolaridade menor que ele vai ser, em sua maior parte, vítima. Aliás, os autores desse tipo de violência, né? Mas acontece sim em todas as classes sociais. Doutora Vanessa, foi feita ultimamente uma pesquisa e verificou-se que 30% dos casos de feminicídio no Brasil, vamos entender essa pergunta, contra as mulheres, as vítimas, vou repetir, as vítimas, isso eu li, eu pesquisei, são responsáveis. As vítimas são responsáveis. Por exemplo, 30% dessas mulheres, eu entendi assim que os casos de violência contra mulher, as vítimas são responsáveis. Como você entende essa situação? Olha, deu para entender mais ou menos? Foi claro, mas assim, eu não conheço o teu da pesquisa. Para eu chegar aqui e dizer que as vítimas foram responsáveis, que eu concordo, eu não posso dizer que eu concordo que as vítimas sejam as responsáveis. Agora, sim, o que nós percebemos na prática, nas salas de audiências, o que nós percebemos nas delegacias, no dia a dia, é que muitas vezes, muitas cenas acontecem envolvendo bebidas. Então, muitas vezes está lá em um ambiente de uma comemoração de casa, numa comemoração da cidade, está lá vítima e agressores começaram a beber e daí começou a haver agressões verbais recíprocas, né?
Só que é aquela coisa, será que vamos colocar na balança, justifica um homicídio em razão de, às vezes, a vítima ter respondido o marido ou o agressor? Né? Então, aqui existem inúmeras situações em que há ali antes do crime, uma discussão entre ambos, entre o casal, sim, acontece, com certeza. Agora, já dizer que a culpa foi da vítima, mas para mim é mais complicado. Então, eu não ouso dizer que a culpa seja da vítima, porque a gente tem que analisar caso a caso. Porque assim, poxa, numa pesquisa, às vezes, talvez o entrevistador tenha perguntado você, por que você foi vítima de violência? Por que aconteceu isso? Aí já está tudo bem. Às vezes a vítima diz, não, mas foi porque eu tinha bebido, ou então foi porque eu também sou muito atrevida. Acontece porque as vítimas, em sala de audiência, diz, às vezes já tem reconciliado, sabe que o marido ou o companheiro, né, vai sofrer alguma penalidade ao final do processo. Aí diz, não, é porque a gente bebeu, a gente começou ali a discutir, eu também sou um pouco atrevida, eu sou nervosa, eu parti para cima dele, depois ele partiu para cima de mim. Então, acontece muitas vezes da própria vítima querer desviar o foco. Por quê? Porque antigamente, como eu falei aqui, os delitos eram de menor potencial ofensivo. Então, a vítima dizia, eu venho retirar a queixa. E aqui, eu digo queixa porque é o termo mais popularmente utilizado, muito embora não seja o termo técnico a ser mencionado. Mas eu vou falar aqui queixa porque aí todo mundo entende. Então a vítima chega e diz, não, doutora, eu quero retirar a queixa. Então a gente vai ter que explicar, olha, hoje não é mais permitido isso de retirar a queixa quando nós estamos diante de uma agressão, de uma violência física. E aí depois eu vou lembrar que eu vou explicar quais são os tipos de violência praticada contra a mulher. A própria lei também já diz. Então está aí os 30%. Tá, por esse caso que a senhora falou agora. Então, muitas vezes chega dentro da audiência e aí talvez a interpretação da pesquisa, pode ter sido porque isso. Assim, pesquisa é muito complicado, porque a gente não sabe como foi que se chegou àquela conclusão. Então, eu acredito que o entrevistador tenha feito, a gente não sabe se a pergunta foi indutiva, que tipo de pergunta foi feita àquela mulher para se chegar a essa conclusão, né? Que eu acho até precipitado, mas tudo bem. E em relação, é muito importante isso que eu vou falar agora, os tipos de violência, né? A violência, a gente pensa que ela só é aquela violência física, violência de pele, violência de corpo, quando deixa sangue, né? Quando diz, Maria da Penha fez sangue, a gente escuta muito isso nas ruas, nas calçadas. Fulano, Beltrano apanhou do marido, do cunhado, enfim, e fez sangue. Ou então, não fez sangue, não vai dar em nada, mas não é bem assim. A Lei Maria da Penha, ela trata de 4 tipos de violências que podem culminar em processos criminais, podem culminar em deferimento de medidas protetivas, e punição, condenação, enfim, do agressor. Nós temos primeiro a violência física, que é a mais comum, que é a mais vista, que é aquela que a integridade física da vítima ela é atingida. Então o cidadão vai lá e bate na esposa, seja com um soco, seja com um pontapé, seja com um objeto cortante, seja com arma de fogo, né? Então a integridade corporal, a integridade física da vítima, ela é atingida. Depois nós temos a violência psicológica, que eu acho que é uma violência que acontece muito, mas às vezes não se é percebida pela vítima, mas por quem está ao seu redor ela é percebida. E aqui eu falo e eu peço que as mulheres que estão me escutando, que estejam nessa situação, elas acordem, porque acontece muito. Quando nós temos aquela relação, né, em que acontece o isolamento social. Então, começou um namoro, começou um casamento ali, e de repente aquela vítima passava a ter um estilo de vida, utilizava uma roupa X e de repente, depois daquele relacionamento, passou a utilizar roupas longas, passou a mudar o tipo de local a frequentar, passou a se isolar socialmente. Então, existe a violência psicológica, que é aquela violência em que o agressor, ele insulta a vítima, ele rebaixa a vítima, ele coloca a vítima como uma pessoa de menosprezo, uma pessoa que incapaz. Então, atinge a autoestima da vítima. Uma pessoa feia ou uma pessoa que não tem condição de se relacionar socialmente. Então, chega ao ponto daquela vítima ela se isolar do seu social. Então, você que está no relacionamento, está no namoro, a gente às vezes não percebe, né? Quando está dentro, a gente não percebe. Mas ali os amigos, as amigas percebem. Por quê? Porque você costumava ir, eu gosto de sair no sábado, no final de semana, e de repente passou a
se despedir dos amigos, né? Não tem mais aquele convívio. Então, o isolamento social é uma das principais características da violência psicológica. Nós temos ainda a violência sexual, né? Que é uma espécie de violência doméstica que acontece muito, que é aquelas relações sexuais forçadas. Muitas vezes está o marido e a mulher, o namorado e a namorada, e simplesmente a mulher não quer aquela relação e é forçada porque o marido ou o companheiro coloca-se como uma pessoa superior e que ela tem que ser subjugada, tem que praticar o ato sexual. Também a violência sexual, quando a mulher é impedida de utilizar algum método contraceptivo. Você não vai utilizar isso, você não vai fazer aquilo. Então ela tem que ter a liberdade, a mulher ela tem que ter a liberdade de decidir qual o método contraceptivo que vai usar, ou se vai usar, né? E não o que o marido quer que ela use, o que o companheiro quer que ela use, o que o namorado quer que ela use. E também há situações em que a própria vítima ela é explorada sexualmente pelo agressor. Muitas situações em que o agressor ele coloca a vítima para vender o próprio corpo. Então, como fonte de dinheiro para ele. Ele funciona mais ou menos como um cafetão. É outro tipo de violência também doméstica. A violência moral, né, que é diferente da psicológica. A psicológica, a mulher ela é rebaixada, ela é colocada, ela atinge a sua autoestima. Na violência moral, nós temos aí a situação de calúnia, difamação e injúria. Ou seja, às vezes não acontece muito com casais de namorados. A divulgação a mulher gostava disso, gostava daquilo, nas redes sociais, enfim, terminou o namoro, então houve uma briga, ele já começa a fazer a difamação daquela mulher, daquela ex-namorada, ou então daquela pessoa. E, por fim, nós temos ainda a violência patrimonial. Essa também é bem interessante e pouco conhecida. Quando o agressor ele se aposta, se apodera dos bens da vítima, do cartão do banco, dos instrumentos de trabalho dela, prende a vítima na questão do bolso. Então, a vítima trabalha, mas quem recebe o pagamento é o agressor. A vítima compra um carro ou compra algum bem, ele se apodera só usa aquele bem quando ele autoriza. Então é um outro tipo de violência passível de ser reclamada nas delegacias especializadas da mulher. Nesse caso aí, eu acho que tem mulher que abrange todos esses tipos de violência. Aí não é mais vida não, né, doutora? É um negócio fora de série. Valdeci está mandando os parabéns. Valdeci Pereira, Valdeci Pereira? Um alô, né, Valdeci? Valdeci Pereira, tio da nossa amiga Vanessa, mandando os parabéns para a doutora Vanessa. Vendo que eu estou preferindo uma aula aqui, tu acha? Tá dando uma aula, a doutora Vanessa está dando uma aula. É justamente isso, doutora. A entrevista, o caráter dela tem que ser um caráter informativo. Exatamente. Obrigada, Valdeci, pelas palavras, mas assim, eu não diria nenhuma aula, porque longe de... Quem diria, né? Eu até gosto de se deixar aqui. Eu sou filha de som, se deixar aqui eu passo a tarde toda. Gosta de falar muito. Gosta. Doutora, doutora, tem outra pesquisa agora da UNB. Uma pesquisa da... É essa? Não, uma pesquisa da Universidade de Brasília. Era o seguinte, uma pesquisa feita pela UNB comprovou que 40%, foi comprovado que 40% do companheiro, do parceiro, não aceitou, porque foi feita a pesquisa, não aceitou o fim da relação. Não aceitou. Isso é o mais comum mesmo. Motivo, ciúme. Como a senhora vê essa pesquisa? Essa daí eu concordo. Não é? Essa até eu concordo, porque assim, o que nós percebemos na prática e nos Mas não separou? Se aprofunda. Exatamente. Não é? Como diz, a gente quando está diante de situações de violência doméstica, no nosso dia a dia, a gente até chega quando... A primeira coisa que eu pergunto é logo se voltaram a conviver. Porque assim, veja bem, a gente está numa esfera criminal, uma sala de audiência criminal, com promotor, com juiz, com advogados, diante de uma câmera, né, que a gente hoje faz tudo gravado, eu pelo menos adoto, eu faço tudo gravado, acho pela praticidade, pela autenticidade, enfim, por tudo, para não deixar nenhuma sombra de dúvida. E eu costumo perguntar, como é que está hoje? O promotor também pergunta, como é que está hoje o relacionamento? Muitas vezes a vítima diz, não, nós não voltamos a conviver, mas cada um está pro seu lado. E aí eu digo, muito bem, ninguém é obrigado a amar ninguém é obrigado a conviver eternamente, mas respeitar todo mundo é obrigado, tá certo? Só que a maioria voltaram a conviver. A maioria dos casos,
voltaram a conviver, só que ali nós estamos, o fato dela voltar a conviver não vai inibir a prática a aplicação de uma eventual pena. Muito embora às vezes aconteça da vítima tentar minimizar a situação. Não, eu também contribuí porque eu sou nervosa, como eu disse, eu sou nervosa, eu estava fora de mim, eu tava nervosa porque meu pagamento tinha saído, ou então, enfim, sempre tem alguma coisa, eu caí no banheiro, acontece muito, não é pouco não, é muito. Mas assim, em relação a não aceitar o término do relacionamento que menciona essa pesquisa, nós assistimos praticamente diariamente nos jornais, né? Nós tivemos recentemente um caso em Campina Grande que o casal foi até, ela era até secretária de algum município aqui. Boa Vista. Boa Vista. Secretária da Educação Boa Vista. Foi lá comemorar. E ele motorista da prefeitura também. Ele tinham terminado e alguns parentes deram entrevistas e disseram claramente que ele não aceitava, que todo mundo dava conselho, e acabou o quê? Uma tragédia, né? Acabou aí 2 famílias, o marido e a esposa. Em João Pessoa também, na mesma semana, em João Pessoa, outra situação parecida. Empresário que matou a mulher e acabou com um suicídio. Então, assim, porque não aceitou talvez não tenha tido a maturidade suficiente, porque a maturidade ela não vai no cabelo branco, na idade, ela vai no comportamento da pessoa. Muitas vezes uma pessoa de 15 anos tem mais maturidade do que uma de 40. Né? Então, a pessoa que precisava talvez de um auxílio psicológico, não procurou e acabou achando que a vida acabou, porque aquela companheira decidiu seguir sozinha. Né? Então, assim, acontece. Com relação a essa pesquisa, eu até concordo. Doutora, a senhora falou aí medidas protetoras. A pergunta eu fiz mais ou menos assim. Doutora Vanessa, por que as mulheres elas vêm sendo sempre espancadas, machucadas, violentadas e, em muitos dos casos, a gente vê que sobre medidas protetoras na justiça? Explique, por favor. Ótima pergunta, que eu também ia falar, porque o tema é abrangente, tem muita coisa interessante. Vamos lá. As medidas protetivas, elas também estão previstas, não na lei do feminicídio, que é específico do crime de homicídio. Elas estão previstas na lei Maria da Penha, 13.340 de 2006. As medidas protetivas são medidas que o juiz, né, após ser instado, após ser provocado, vou dizer assim para melhor compreensão dos ouvintes, ele é instado, o juiz é instado por quem? Pelo Ministério Público, pela autoridade policial, quando a vítima vai lá e diz, olha, aconteceu, narra o fato, né? Eu apanhei, ou então meu marido está com meu cartão do banco e não me dá, eu estou sofrendo, meu marido me isola socialmente, enfim, narrou o fato, chegou ao judiciário, né, ao pedido de medida protetiva. Então a vítima simplesmente relata e a gente analisa se é ou não, como eu disse no início. Muitas vezes aquele relato ele mais mais parece com uma situação que deve ser resolvida nas varas de família do que mesmo nas varas criminais da violência doméstica. Então a gente analisa, quando é o caso, nós temos algumas opções. O agressor fica impedido, né, de se aproximar da vítima por uma distância que o juiz vai fixar, 200 metros, 300 metros, enfim. O agressor, ele fica impedido de manter contato com a vítima, testemunhas e seus familiares, por qualquer meio, inclusive por celular. E o juiz diz, olha, você não vai poder se aproximar dela por tantos metros, você não vai poder manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, telefone, e-mail, redes sociais, enfim, não vai poder. O juiz pode determinar a suspensão, né, da posse de arma, né, muitas vezes o agressor ele é policial, ele tem porte de arma, então o juiz vai analisar essa questão da suspensão ou da restrição ao porte de arma. É uma das medidas também protetivas que a lei prevê. Nós temos também a restrição quanto à visita dos filhos menores. É uma situação que é uma medida protetiva também. O juiz também poderá utilizar de outras medidas. Você vê que a lei ela traz um rol, né, um elenco exemplificativo. Deixa ao juiz a possibilidade de aplicar outras medidas que entendam conveniente e necessária para sanar aquele abuso, aquela violência, naquele caso específico. Tá certo? Doutora, porque muitas vítimas
são agredidas, espancadas e pedem socorro. Essas perguntas eu fiz pesquisando. Elas, né, as pessoas pedem socorro e ninguém atende. Por quê? Nem as pessoas, às vezes, fulano, vem, as pessoas gritam, fulano, por favor, me socorra, e ninguém vai. Por quê? Tanto a vítima como as pessoas que estão próximas do vizinho. Porque a senhora... Eu acho assim, eu não gosto eu só gosto de falar quando eu tenho certeza, mas é uma situação, são situações em que são caso a caso. É medo. É caso a caso, às vezes não é nem medo. Às vezes, o que acontece ainda hoje, no dia a dia, ainda é aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Às vezes você está escutando mal, quebra-pau na casa do seu vizinho lá, quebrando a mobília, e você fica só comentando com outro vizinho, comentando nas calçadas, mas ninguém chama a polícia, ou então ninguém vai lá. Ninguém lá, porque assim, ninguém vai lá arrumar a porta, porque ali é uma situação em tese de flagrante. Se é uma situação de flagrante delito, qualquer do povo pode dar voz de prisão, qualquer do povo pode intervir e chamar a autoridade policial. É lógico que, às vezes, tem uma arma de fogo ali, a gente não sabe. E a população fica com receio. Entendeu? E pra mim é compreensível. Eu não sei, às vezes, principalmente às vezes é uma pessoa que você sabe que tem porte de arma, é uma autoridade, é um policial, enfim, que tem porte de arma, tá ali brigando com a esposa, e você fica com medo, com receio, mas assim, liga pra polícia, que a polícia é a autoridade mais gabaritada para intervir nessas situações. Se você já conhece a família, liga para algum parente próximo, né? Fulano, vem aqui que está acontecendo isso, que às vezes a família pode ajudar por meio da conversa, mas não deixa de ligar para comunicar o fato à autoridade policial, que é ela que tem mais conhecimento, técnica e capacidade de sanar aquele fato ali e conduzir o pessoal para a delegacia, para que lá a autoridade policial, a autoridade judiciária vai analisar o que aconteceu e, se for o caso, pedir medida protetiva, se for o caso, lavrar o flagrante delito e encaminhar para a justiça. Doutora, no dia 15 de abril para cá, foram 4 assassinatos. Eu vou fazer uma pergunta, aí a senhora me entenda também, como mãe de família, como mulher, como juíza. Aí o seguinte... Como a senhora analisa um casal separado e o homem pede a sua parceira, a sua esposa, sua companheira para reconciliar? Fulano, vamos reconciliar. Aquele caso, uma semana separados. Mas no meu entendimento, eu sou homem. Fulano, vamos reconciliar, vamos acabar, vamos conversar. Mas aí vem um caso, onde? Vamos conversar onde? Com quem? Só nós dois? Onde? No motel. Peraí, no motel. Por que no motel? Será? Você quer reconciliar? O homem chama. Por que no motel? Eu digo, porque eu sou meu, eu fiquei estranho. Aquele caso de Boa Vista foi no motel. Saíram da cidade de Boa Vista dele para o motel em Campina Grande. Então, doutora, o problema é esse. Porque... Não entendo a senhora como juíza. Esse cara não premeditou. Faça a senhora como mulher, como juíza, como mãe de família. Fulano, vamos separar, vamos reconciliar. Uma semana depois, e a mulher topou. A mulher talvez não entra naqueles 30% que a gente falou. Por que no motel? Você quer se reconciliar com sua mulher? Chama ela para ir para o motel? Porque assim... O que a senhora acha sobre isso? Mais uma vez eu digo, são questões que acontecem, cada caso, relação familiar, relação doméstica, envolvendo aí, relação amorosa, ela é complexa, por quê? Porque o casal é a convivência ali, só o casal é que sabe o seu dia a dia. Então, não tem... Possivelmente, esse caso de Boa Vista, acredito que ele já estava já tinha incutido em sua mente a ideia de levar a vítima ao fim da vítima e tirar sua própria vítima, né? Sua própria vida. Porque todas as circunstâncias dele ter mandado uma mensagem por telefone, enfim, de um parente lá, mas assim, imagina uma situação de um casal que conviveu por 15 anos. Então, se durante 15 anos o casal, às vezes o casal terminou, o marido vai com uma semana e liga, o ex-marido, né? Ô fulano, vamos conversar. Foram 15 anos de relacionamento. Então, nesses 15 anos não só tiveram dias ruins, não. Tiveram dias bons. Um
muitas vezes ali tem filhos envolvidos. Então, por isso que, às vezes, quem está de fora diz, não, como é que essa mulher foi para isso? Como é que essa mulher fez aquilo? Então, como é que ela aceitou? Mas, assim, muitas vezes eu vou começar a citar aqui o que a gente vê na prática. A dependência emocional, a dependência financeira, que é um dos principais, às vezes a mulher não trabalha. Meu Deus do céu, como tem situações em que a vítima chega na audiência e diz, a gente pergunta, quer perguntar, ou pergunta sobre como foi a agressão, a senhora disse aqui na polícia que levou um soco, enfim, a primeira coisa que ela diz é que está sem leite em casa para dar aos meninos. Acontece. Então, assim, a gente não pode generalizar as situações envolvendo lei Maria da Penha e situações de violência doméstica familiar. Por quê? Porque cada caso tem uma história, ali é uma família, ali são vidas que estão entrelaçadas por anos, por décadas. Então não tem como você chegar, às vezes o marido, até ela mesma liga e diz, vamos conversar, vamos tentar nos reconciliar, vamos tentar ver se a gente consegue conversar, principalmente quando tem filhos e menores, porque há uma necessidade de quê? De ajustar a questão patrimonial, questão de convivência, de visitar os filhos. Então, numa dessas conversas que vai se discutir a visitação aos filhos, acontece aí um reencontro, ou então, enfim, cada um vai ponderar o seu relacionamento. Não tem, é impossível você colocar a situação igual, equânime, para todas as situações de violência doméstica. Porque cada caso é um caso, cada caso tem uma história, cada situação é uma história de vida ali envolvida. Então, é preciso muita sensibilidade para se conduzir casos desse tipo. Eu falei assim, eu digo assim, eu como homem, eu falei como nesse homem. caso aí era uma semana, então a gente está naquele... que a gente não acredita, por exemplo. Muitas vezes você tem um relacionamento, está naqueles primeiros dias de término, então diz uma pausa, vamos dar uma pausa. Vamos passar para casa da sua mãe, para casa do seu pai, cada um para a gente ver se a gente pensa. Então não está ali naquela situação de animosidade. E na verdade só quem vai saber é o casal. Não tem como o delegado saber, não tem como o juiz saber, não tem. Então, exatamente. Muitas vezes, quantas vezes a gente não vê entrevistas em rádios, em TVs, de vítimas, de parentes de vítimas, de mães que dizem, eu não sabia de nada, eu não sabia que minha filha era vítima de violência, eu achava ela estranha porque ela não ia na minha casa, ou seja, aquela ideia do isolamento social, exatamente, do distanciamento da família. Mas eu não sabia que estava esse ponto. Às vezes a própria família não sabe da gravidade que acontece ali do lado. Por quê? Porque é uma situação que acontece entre quatro paredes, né? Naquele caso, no caso a senhora falou aí sobre, às vezes, muitos casos também, aquela dependência financeira. Mas no caso de Boa Vista, ela era secretária de Educação da Prefeitura de Boa Vista e ele, motorista da Prefeitura. O outro caso de João Pessoa, ele parece que católico do Rocha, mas também João Pessoa, o outro cara é empresário. Aí não foi condição financeira. Não, são situações, como disse, são inúmeras situações. A gente não vai generalizar. Pode acontecer de ser situação de financeira, vínculo financeiro, pode ser situação de vínculo emocional forte, pode ser situação de vergonha para com a sociedade, vergonha da família, entendeu? A vítima não quer se expor porque é uma pessoa conhecida, é uma atriz da rede, de uma TV qualquer aí, enfim. É um jornalista, é uma pessoa conhecida na mídia, que foi uma jornalista, né? Que é conhecido, um jogador de futebol, que é o agressor, e, enfim, quando acontece, chega todo mundo, não faça isso porque você vai acabar a carreira dele, vai prejudicar os filhos, porque ele vai, enfim, são N situações em que você não pode simplesmente tratá-las de forma igualitária, porque não vai conseguir. Esse negócio de... Doutora, a senhora acredita, a senhora como mulher, quem gosta bate? Essa questão não é, às vezes uma pessoa... A senhora acredita que acaba gostando de uma pessoa e bater nela? Eu falei, a senhora acredita nisso? Acontece muito não isso. Isso é muito assim... É complicado, porque assim, o relacionamento, muitas vezes a gente o agressor já começa a dar sinais no namoro. Mas a vítima gosta tanto que... não percebe. E mantém-se na esperança de que foi só dessa vez. Entendeu? Foi só dessa vez, ele vai melhorar. Daí passa a ser... É igual mais ou menos o alcoolismo. Você bebeu só dessa vez, mas o alcoólatra vem e diz, não, eu não vou mais beber.
e a mulher acredita, enfim, a família acredita, todo mundo aposta, daqui a pouco, na primeira oportunidade, volta tudo de novo. Então, assim, é uma situação em que você entra naquele relacionamento, mas começa a ver sinais. Aliás, os sinais aparecem, mas você não quer ver, você não quer enxergar, e quando enxerga, muitas vezes é tarde demais. Doutora, tem mulher que diz o seguinte, eu já vi várias pessoas dizer o seguinte, olha, eu vi fulano várias vezes, acontece às vezes problemazinho, mas no dia que alguém bater em mim, eu deixo ele. Isso aí tem mulher que não aguenta mesmo, não. Não alivia, não. Não tem? Acontece. Tem, do jeito que tem mulheres que são submissas, tem outras que com o primeiro grito já dizem, epa, não é assim não. Exatamente. Aqui eu sou igual a você e cada um, aqui nós somos, não tem ninguém maior do que ninguém não, nós somos iguais. Pois é, a gente conversou com a doutora Vanessa, né? Realmente, como diz Valdeci, seu tio, né? A doutora dá uma aula. E a senhora sempre estará aberta aqui os microfones. Aí outros temas importantes, né? Tem tanto que se for falar aqui, quando eu venho a Condado, sempre vem alguém perguntar sobre pensão alimentícia, eu fico, olha, isso aí eu digo, procuro um advogado, porque, mas às vezes é só uma orientação, tá certo, é assim, acontece muito. Então, mas não é só não, porque... São inúmeras situações aí... que a gente pode tratar aqui de forma genérica, né? Desde direito de família a direito público, enfim, a população às vezes é muito carente de informação, né? E a informação eu acho que ela é uma arma muito importante, porque você sabendo o seu direito, você sabendo que aquilo é seu, você se empodera, você tem mais como enfrentar e dizer, não tem como, não vou baixar minha cabeça porque eu sei que isso é meu, de direito é meu. Então eu quero meu direito e eu exijo que ele seja cumprido. Acabou-se. Doutora, a mulher hoje, no Brasil, a mulher hoje ela está prevalecendo, o direito da mulher, não tá? Ela está se sobressaindo e muito bem, tá? Isso é uma questão histórica, né? São lutas históricas que nós não podemos afastar de que a mulher seja reconhecida com a igualdade, observando logicamente as desigualdades. Isso não existe de homens e mulheres são iguais, mas observando-se as desigualdades de cada um. Então, os direitos aí estão em igualdades, para que ambos sejam exercidos, e as mulheres estão aí tomando de conta do mercado de trabalho, estão tomando de conta aí de cargos importantes que nunca nós tínhamos vistos, né? Mas isso é a tendência que assim continue, né? Que cada um respeite o seu espaço, porque eu acho que uma sociedade sem respeito, onde as pessoas não têm respeito, acaba se tornando, né, afastando até a própria ideia de convivência. Teve uma época aqui que o Condado estava, a zona de Condado, né, a comarca, né, era a juíza, promotora, delegada, delegada, eu sei que e outra coisa, a coordenadora do cartório, né, e prefeita, né, tudo mulher. Desse jeito. Tudo mulher, né? Então, doutora, eu quero parabenizar a senhora, né, realmente eu já sei que a senhora gosta de conversar mesmo, eu também gosto de conversar, e a gente, é importante que a gente levou a informação, né? Futuramente a gente não pode, porque a senhora não pode nem fazer... A tema e a gente conversa, né, a respeito de outros temas informativos, né? E não pode nem abrir, às vezes você abre um telefone desse aqui, pode sair alguma pergunta indesejável, e a senhora, para preservar... Não, né? Claro. Tem, às vezes o juiz ele tem aquela restrição, não tem? Tem, sim. São tantas restrições. Perante a imprensa? Tem, sim. Tem, né? Algumas restrições. Que a gente não pode falar o que quer, né? Muitas vezes as pessoas falam sem conhecimento. Porque o juiz só tem regalias, só tem privilégios. Se fosse. Né? Se fosse que eu digo entre aspas. Mas não é assim. Porque nós temos tantas restrições, até para falar, nós temos restrições. E logicamente que, mas é porque a gente se espelha em ministros, Não, eu não... Tá lá o Código de Ética da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura, né, que é conhecida como a Lei Orgânica da Magistratura, que traz inúmeras restrições, até mesmo de utilizar redes sociais, a gente não pode nem dizer. Qualquer pessoa pode pegar a rede social e colocar o que quiser lá, que quiser com responsabilidade. Lógico que aquilo que faz com irresponsabilidade pode haver punição. Então o magistrado ele não vai pegar uma rede social e vai estar colocando qualquer opinião sobre tudo, porque lá na frente, quem sabe, ele não possa se deparar com um caso desse. Exatamente, né? doutor. Então, a gente tem exatamente. Inúmeras restrições. A gente não pode trabalhar em outras áreas que não seja professor,
Então, é uma dedicação exclusiva ao cargo, é uma dedicação... O juiz pode ser professor, não? Pode, a Pode? única atividade que ele pode exercer... Na universidade, né? Nem síndico de condomínio o juiz pode ser, por aí você tira. Então, nem E síndico, mano. nem síndico ele pode ser. A única coisa que o juiz pode fazer, pode exercer, fora a magistratura, né, é professor. Né? Mas ele tem cargo de dedicação exclusiva. Deixa eu ler aqui, Glauco Lacerda, né, nosso vizinho aqui. Abraço a Zé Neto, a Pruxa e a doutora Vanessa, filha do grande som, né? Som da padaria, Glauco da padaria, né? Ô, doutora, eu vou fugir aqui, já está terminando, mas a senhora pode, a senhora fica à vontade, porque o que eu vou falar aqui é muito além da senhora, ela é dos bichão grandes, deixa Senado e Supremo Tribunal Federal. Mas houve uma licitação no Supremo Tribunal Federal de 1.300.000. Rapaz, isso é brincadeira, doutora. Aí a senhora, é claro que a senhora deve ser uma restrição. 1 milhão, doutora, 1.300.000 para uma licitação. O subprocurador da República, né, e já suspendeu essa, né? Eu não sei. Então, através do senador, aquele cara é um senador atuante. Se ele tiver errado, que a justiça de Goiás, aí depois o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, tá certo? Mas ele tá. O que é que a senhora vê isso, doutora? Como a senhora vê? Eu acho que esse dinheiro, lagosta, se tem esse dinheiro para lagosta. Se existe esse dinheiro para comprar esse lagosta e esse vinho que distribui entre os tribunais de justiça do país todo que está precisando para implementar melhoria nos fóruns, né, computadores, tá vendo? qualidade de vida aí para o servidor. A senhora não pode nem falar muito sobre isso. Não, mas não? Assim, é uma questão que eu vou falar aqui como cidadão. E como conhecedor da realidade jurídica, né, a realidade dos fóruns. Nós precisamos sim de implementar melhorias urgentes nos fóruns, sobretudo no primeiro grau de jurisdição, onde maciçamente são resolvidos os casos da população. Então, os casos que vêm chegar no Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia, é a minoria. E outra, por quê? Porque para se chegar no Supremo Tribunal Federal, você tem que ter dinheiro para levar recursos, né, para ter uma banca de advogados que lhe assessorem nos tribunais superiores. Não é barato. Casa de pobre não chega lá. As custas de um processo, elas são caras. Muitas vezes são assistidos pela Defensoria Pública e que conseguem chegar nas instâncias superiores. Mas as instâncias superiores, elas têm além de ter uma competência restrita, e que deve ter, porque um caso não é qualquer briga de galinha por uma divisória de um muro ou por um furto de galinha, então chegar à Suprema Corte. A Suprema Corte ela deve ser utilizada única e exclusivamente para fins de analisar questões constitucionais relevantes. Né? Você não pode simplesmente achar que o Supremo está lá para estar julgando uma cerca que foi construída aqui no meu quintal, muro, passando 30 centímetros de assoalho. Isso nem é para estar chegando realmente no Supremo. Mas, assim, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito àquela corte, mas eu acho que deve haver uma priorização do primeiro grau de jurisdição. Deve ter esse olhar atento para a jurisdição de base, né, que são os fóruns das cidades, como cidades pequenas, onde a população tem um contato mais próximo do Poder Judiciário, do magistrado, dos servidores que também lutam diariamente por melhor condição de trabalho. Né? Nesse caso que eu falei com a senhora acha, nesse caso aqui, só que o senador Cajuru, ele vai ser mal olhado, bem mal visto. A senhora acha que não? Tu acha que... Ele está fazendo o papel dele. Ele está fazendo o papel dele, doutora? Está fazendo o papel dele. Veja bem, lógico que toda área, todo profissional, tem profissionais e profissionais. Eu defendo minha classe, né, porque eu conheço a realidade. A minoria mesmo, logicamente, a gente não coaduna com certos comportamentos, mas é a minoria da minoria mesmo. A maioria da classe é respeitada, a maioria da classe da magistratura, ela é comprometida, dá o sangue mesmo. A base que são os juízes. Dá o sangue mesmo. Exatamente. Não deixa a desejar em relação ao comprometimento com a magistratura. Mas se é um mandamento impossível, a judicialização é muito grande. O juiz não tem como prestar um serviço de qualidade, tendo que estar um dia em Patos, outro dia em Malta, outro dia em Pombal.
É impossível. Tá entendendo? É impossível. Agora, quando você tem um magistrado comprometido com a causa, né, com a sua função, que exerce ali, não só pelo status de juiz, mas por fazer aquilo, né, a sua profissão de amor, sobretudo, ele não vai, com certeza, olhar com maus olhos um parlamentar ou um advogado ou qualquer cidadão que discorre de uma decisão ou de algo que tenha sido feito, de maneira alguma. Se alguém não gostou, se houve impugnação, ele está cumprindo nada mais que o papel dele. Ele não foi eleito. Foi o senador? Foi um... Senador Cajuru, eleito de Goiás. O senador está ali representando o Estado. Ele foi eleito para representar o Estado. Ele está fiscalizando, né, doutor? Ele doutor? está fazendo o papel dele. Ele não está fazendo mais nada. Tá vendo? Isso é muito bacana, isso é muito importante. Não tem. A gente ouviu da senhora e isso. até mesmo, por exemplo, tem muitos... A gente que trabalha no meio jurídico, como operador do direito, às vezes não vou fazer isso porque é todo cheio de pé. Não, cada um faz, como diz, cada um seu quadrado. A gente respeita os posicionamentos em contrário, lógico, agora sim. Às vezes o tom, a forma como acontece. Não é simplesmente ir para uma tribuna e utilizar de palavras de baixo calão, de ser desrespeitoso, deselegante, contra uma decisão, porque aquela decisão judicial foi um absurdo, porque o magistrado não sabia de nada, ou então porque foi feito por um assessor. Isso não é a forma correta de se fazer. Mas, assim, está fazendo o papel dele conforme manda a Constituição. E acredito que nem os ministros do Supremo, nem outros juízes vão ver de forma diferente esse parlamentar, esse cidadão que impugnou essa licitação, né? Que veio a questionar essa licitação, de maneira alguma. Ô, doutor, o juiz Sérgio Moro, ele, juiz de primeira, né? E juiz federal. Aí ele hoje é ministro da Justiça. Por exemplo, ele pode voltar para ser ministro, para ser juiz novamente? Pode, se ele fizer outro concurso público. Eita. Ele se desligou da função. Foi mesmo. Qualquer uma, a senhora também é a mesma coisa? Sim. Se a senhora quisesse, por exemplo, ser uma secretária de Justiça da Paraíba, não, exemplo. Sim. O magistrado, ele somente poderá utilizar de outra função, a não ser a magistratura, professor. Se ele quiser ser qualquer outra atividade, se ele quiser ser síndico, ele se desvincula da magistratura, ele peça a exoneração do cargo. Ele não pode. Então ele foi exonerado. Que o ministro ele foi exonerado, né? E se ele quiser voltar, ele tem que fazer outro concurso, começar do zero, né? Outro concurso, iniciar a carreira como juiz substituto e aí começar toda a peregrinação que o juiz tem para chegar a titular de uma comarca, de uma vara. Doutora, foi muito bom conversar com a senhora. Eu já sei que a senhora é altamente preparadíssima, né? Eu, para fazer essa entrevista com a senhora, eu fui pesquisar no YouTube, tinha que saber, porque o entrevistador, se ele não souber, eu não sei de nada, mas eu fui saber para poder fazer as perguntas. A senhora é altamente preparada, né? E a rádio está sempre à disposição da senhora. Isso aqui é uma coitadinha. A gente não pode, por exemplo, uma rádio dessa, uma entidade, a gente não pode fazer empréstimo de nada. R$1. Essa rádio é a associação comunitária, R$1. Mas aí eu já fui multado por mais de R$1.000 de algumas coisas, coisinha pequenininha. Se tiver uma coisa errada aqui, ele chega a muita gente. Quem pede, elas, como comunitária, ela sobrevive de subvenções, né? Alguns apoios culturais, algumas coisas. Então eu quero agradecer a presença da senhora e os microfones da senhora, os microfones da senhora de 104,9 estarão abertos para a senhora na hora que a senhora quiser. Foi muito bom conversar com a senhora, porque a senhora é altamente preparada, né? E gosta de conversar e explicou muito bem ao nosso povo. É uma honra tê-la como juiz aqui do nosso condado, viu? Eu é que agradeço, finalizando nossa conversa. Eu digo não é entrevista, eu digo uma conversa. Conversa, é. Eu agradeço o espaço e estamos à disposição como integrante do Poder Judiciário na Paraíba. Né? Eu estou sempre à disposição, eu gosto de dar entrevista, vez ou outra eu mesmo assim, não sou muito prefiro ser mais reservada. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito dos holofotes, mas quando é conversa. Conversa, a gente conversou, explicativa, né? A gente está ali à disposição. Nós presidimos eleições agora em Patos, né, uma comarca maior, um trabalho muito árduo, e praticamente diariamente nós estávamos, né, em uma rádio, na TV, enfim, para poder trazer esclarecimento, porque a informação é a base de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade mais firme. Então, nós estamos à disposição, eu agradeço o espaço, né, e
E espero que em outras oportunidades a gente traga temas também tão relevantes quanto o que nós conversamos agora, porque nós queremos que Condado, logicamente, nosso desejo é que Condado sempre seja um destaque, né, no sertão. Eu digo sempre, você é de onde? Sou de Condado, mas minha terra, eu digo que é o melhor lugar de se conviver, porque todo mundo aqui se conhece. Exatamente. Mas que não é realidade diferente de onde eu já passei, não. Eu gosto de cidade pequena, eu não gosto daquele lugar grande que ninguém se conhece, ninguém sabe, que nem quem é o vizinho, né? Mas, assim, nós estamos, com certeza, de portas abertas. Meu gabinete lá em Patos, vez ou outra, vai alguém de Condado lá, nós estamos de portas abertas, não para tirar dúvida como advogado. Caso eu diga, olha, eu não sou advogada, não sou advogada, eu não tiro dúvida. Não pode tirar não, porque aí não pode, mas vamos ali esclarecer ela, vamos sim, mas advogado, eu oriento que em Patos tem, em Condado também tem advogados, procurem advogados, sejam orientados. Às vezes já, eu estou com a causa, eu digo, pronto, vou só dar uma olhada no processo para ver como é que... Porque às vezes a população é tão leiga quando é matéria de matéria jurídica mesmo, né? O processo está com os termos. Então a gente apenas, como diz, traduz aquele termo. O processo está concluso, doutor, eu faço o quê? Aí eu vou lá explicar o que é um processo concluso. A gente não tem tempo para fazer isso, porque no dia a dia, se a gente for abrir o gabinete para esclarecer, tirar as dúvidas, todo mundo que aparece lá, eu não vou trabalhar, vou passar o dia todinho tentando esclarecer. Mas, assim, são temas muito importantes, principalmente saúde pública. É um tema que a gente tem muito, é um desafio e é a minha rotina. Eu digo lá em Patos sempre que meu gabinete é o SUS. Essa era para ser Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios, porque dos municípios ao entorno, né? Porque o que nós vivenciamos com pedidos de medicamentos e de bloqueios judiciais é uma coisa séria. Então, tira o nosso sono. Vocês têm noção da dificuldade de ver as pessoas no seu gabinete pedindo um medicamento, uma cirurgia, um medicamento que custa por mês 30, 40 mil e a gente precisa estar ali de imediato, parar o que está fazendo para ir e atender esses chamados. Mas, assim, é vocação e a gente está aqui para isso, certo? Muito obrigada. Então, valeu. Acabamos de conversar com a doutora Vanessa Moura, filha de som da padaria de Lúcia Moura.